Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 técnicas de como transformar móveis antigos. Vem comigo! Já começa se inscrevendo nesse canal e dando like se você gosta desse tipo de conteúdo. Olá pessoal! Eu sou Vanessa e vocês estão no canal Decor para Todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 técnicas de como transformar móveis antigos. É importante vocês saberem que essas técnicas vocês podem usar separadamente ou integradas entre elas, certo? Então assim, às vezes a gente tem em nossa casa uma cristaleira antiga, uma cômoda antiga, uma cadeira de balanço que tem aquele valor afetivo que a gente gostaria de manter. Então, às vezes, a gente até encontra algum móvel antigo, a gente ganha algum móvel antigo e a gente quer incorporar isso na nossa casa e a gente não sabe bem como, né? Então, uma boa ideia é você tentar transformar aquele móvel de forma que ele fique melhor integrado ali na sua decoração, de repente até combinando com a paleta de cores da sua casa. Então, assim, hoje eu venho trazer essas 4 ideias, certo? Essas 4 técnicas de transformar esses móveis. A primeira técnica, e aí a primeira dica é você pintar esse móvel, certo? E aí, nessa parte pintar, você pode incluir várias situações. Você pode fazer um desenho geométrico nessa pintura, você pode fazer metade de uma cor, metade de outra, né? Dependendo do móvel, se for de repente um aparador, você pode pintar metade de uma cor, metade de outra, um banco. E aí essa parte da pintura, ela inclui aí alguns passos, né? O passo a passo. A primeira coisa que você deve fazer na hora que você vai pintar é tirar todos os puxadores. Se for um móvel de puxador, você vai tirar ali todos os puxadores daquele móvel. E aí você reserva e aí você vai começar a preparar aquela madeira, né? Aquela estrutura para receber a pintura. E aí você vai passar um pano úmido para limpar bem qualquer sujeira mesmo e depois você vai lixar. E aí a ideia quando você lixar é utilizar uma lixa fina, né? Para acabamento mesmo, só para você tirar todas aquelas irregularidades e dar uma lixada, principalmente naqueles móveis que tem verniz antigo. Não precisa ser um lixar assim para tirar tudo não. É só para funcionar melhor aquela questão da aderência da tinta, certo? E aí depois que você lixar, você vai lá com um pano, com a flanela seca, limpa tudinho. Muitas vezes eu passo um pano úmido, depois eu passo uma flanela seca, certo? E depois você vai preparar para limpar, para pintar. E aí, como eu tô falando o passo a passo bem direitinho, seria o momento de você aplicar o primer, certo? Você vai preparar, você ainda na fase de preparação dessa madeira é você fazer uma aplicação do primer. Normalmente eu não uso primer, certo? Mas aqui eu tô falando o passo a passo como deve ser, porque hoje no mercado você encontra tintas que não precisa você fazer uma preparação de primer antes, você já pode pintar direto. Então normalmente eu opto por esse tipo de material. Mas o certo é você passar logo esse primer, certo? Espera secar aí e depois você vai para a aplicação da tinta. Então, na hora que você for aplicar a tinta, é importante você saber que você deve utilizar uma tinta de esmalte para madeira, de preferência base água. Eu gosto mais de utilizar tintas base água porque eu acho que para dissolver, para limpar, o cheiro não é muito forte. Então, eu prefiro as tintas base água, de esmalte, certo? Do tipo fosca. E aí, depois que você fizer toda essa pintura, né, ali, de repente, muitas vezes a gente não quer dar a segunda demão porque a gente acha que já ficou perfeito, mas aí a segunda demão ela vai e cobre toda e qualquer imperfeição ali daquele móvel, dando aquele acabamento perfeito. E aí entre uma primeira demão e a segunda, você deve esperar secar completamente. Olha lá o rótulo da tinta, qual é o tempo de secagem completa. Normalmente eu deixo de um dia para o outro, aí calcula aí 24 horas. E depois que você pintar, é o momento de você fazer como se fosse um acabamento para tinta, né? Para fixar, uma fixação melhor da tinta. E aí existem alguns verniz apropriados que você pode passar com pincel ou com spray. Na maioria dos meus trabalhos aqui eu uso esse tipo de spray aqui, que é um spray
apropriado para esse tipo de acabamento. Ele tem um glossinho, ou seja, ele tem um brilhozinho que eu não curto muito, porque eu prefiro uma coisa mais fosca. O que eu comprei anteriormente a esse era melhor, porque ele não ficava tão brilhoso, mas ele é como se fosse uma tinta transparente, que ele vai dar lá aquele brilho, né, aquele acabamento, e também vai assim impedir que a tinta saia com facilidade. Mas você também pode utilizar verniz para essa função. E uma dica baratinha aqui é você utilizar uma mistura de água com cola. Você compra aquela cola mais forte, não é cola de papelaria, é cola de marcenaria. E aí você compra aquela cola branca, mistura com água, né, que ela é bem forte, e aí você faz toda... Você vai achar que deu tudo errado, porque ela fica meio esbranquiçada no móvel, mas depois que seca, ela dá realmente um acabamento muito interessante. E também é uma dica mais barata do que você precisar comprar esse verniz de acabamentos. Logo depois você vai lá recolocar os puxadores. Uma dica para os puxadores é muitas vezes a gente tem um puxador antigo, mas que é bonito, mas ele tá tão antigo, né, tá tão envelhecido que você não tá nem conseguindo ver o tipo o design ali do puxador. Então você faz uma mistura de vinagre com bicarbonato, deixa ele ali alguns minutinhos e depois você passa uma escovinha. Ele renova completamente. Se não for o caso, se você também quiser, você pode passar uma tinta spray, né, para mudar completamente a cor, de repente um dourado, um ouro velho ou até um preto fosco, né, naqueles puxadores. Também é uma situação que funciona, mas você pode simplesmente limpar e devolver ele lá para o lugar dele. A segunda dica é você colar ali gravuras, figuras e desenhos ali naquele móvel. De que forma? Você pode utilizar um stencil, né, que você compra normalmente em lojas de artesanato, lojas de festa também vende. Se você não quiser comprar esse stencil, você também pode fazer esse stencil, você pode usar um papelão, você pode usar até um plástico mais grosso, até aqueles plásticos de raio-x, eu já vi muita gente fazendo, pega lá aquele raio-x antigo, imprime a gravura lá na impressora, coloca ali na frente do stencil e marca para poder cortar exatamente, e você faz o seu próprio stencil, inclusive no tamanho que você quiser. E aí você pode fazer essa técnica de colocar o stencil, né, com a tinta lá para fazer essa pintura. O ideal na hora que você for utilizar o stencil é você utilizar um tipo de pincel que ele é feito uma esponja na ponta. E aí se você não tiver esse pincel, você também pode utilizar uma bucha de casa, bucha de lavar prato. E aí você vai e faz essa aplicação da tinta, porque aí você fazendo dessa forma, a tinta não vai escoar ao redor do stencil. Então é uma técnica bem interessante para você fazer uma modificação nesse móvel antigo. E aí dentro desse mesmo, inclusive eu tenho até algumas mesas que eu fiz um tempo atrás de stencil, né? E aí ficou bem interessante. Também uma outra dica, dentro dessa mesma técnica de gravuras, desenhos nos móveis, é você utilizar a técnica que a gente usa muito aqui no canal, que é a técnica de carbono. Nessa técnica você vai precisar fazer o quê? Imprimir aquela imagem, aquele desenho que você quer colocar ali no seu móvel. E aí, na hora que você for imprimir, você tem a opção lá na hora da impressora de colocar no formato cartaz. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo. Primeiro, você vai lá na parte de configuração de propriedades. Depois você vai lá em configurar página. Aí depois tem essa partezinha aqui de ladrilho e cartaz. E aí você observando essa imagem, você veja aí se na sua impressora é desse mesmo jeito, certo? E aí você vai escolher quantas vezes você vai querer que fique grande, porque assim, cada quadradinho desse que vocês estão vendo é uma folha de ofício. Então, quanto maior o número de números, né, de papel ofício, maior vai ser esse desenho. Então, você imprime ele e aí você junta ele inteiro, né, esse desenho, para você fazer essa técnica de stencil. Nessa técnica de stencil, você vai riscar atrás, depois você vai posicionar no lugar que você quer fazer a aplicação, e aí você vai fazer todo o contorno desse desenho. Depois, quando você tirar o desenho, vai estar lá aquela fina camada do desenho, que aí você pode cobrir com tinta, né, já pintar diretamente, né?
ou você pode utilizar uma caneta permanente, né? Uma caneta preta do tipo permanente, que foi o que eu fiz nos quadros, né? Que eu fiz aqui no canal. E também fiz numa tela, né? De quadro também. Também fiz numa mesa, né? Que a gente tem aqui no canal, uma mesa que a gente fez, que também faz parte aí dessa transformação de móveis antigos, era uma mesa antiga. E aí a gente fez toda essa pintura, né, de uma folha de costela de Adão nessa mesa, e foi utilizando essa técnica de carbono, né? A terceira técnica é utilizar papel contato, né, o adesivo ou tecido, e aplicar isso naquele móvel antigo, certo? Eu tava, no momento que eu tava fazendo um roteiro para esse vídeo, eu tava pensando em coisas que eu já fiz com papel contato. São muitas coisas que eu já fiz, inclusive coisas que nem tem em vídeo. E uma das coisas que eu fiz assim mais recente, que eu olhei para baixo assim na hora que eu tava fazendo o roteiro, foi a mesa que eu tava sentada. E aí essa mesa eu adesivei ela inteira com papel contato do tipo granilite. E aí ficou super interessante, deu uma cara nova para essa mesa. A madeira era bem escura, era bem antiga. E aí ficou bem legal. Mas o papel contato, ele é muito versátil, você pode utilizar de muitas formas e em muitas opções. Às vezes até só umas bolinhas que você pode colocar, fixar ali no móvel. Às vezes você pode colocar em todo o contorno de um móvel, dentro de gavetas. Você pode utilizar de várias formas. Eu já vi pessoas fazendo na internet por aí afora duas técnicas diferentes de aplicação de adesivo. Uma é você colocando um pouco de água com sabão, né, para ficar melhor, para você posicionar ali o adesivo e poder tirar e recolocar quantas vezes quiser ali com essa água e esse sabão que você aplica antes de colocar o adesivo. E também já vi algumas pessoas utilizando o secador de cabelo, né, porque às vezes você vai fazer uma adesivagem no local que tem muitas ondulações, que já é mais difícil, tem muito vinco, né, que você tem que fazer ali com adesivo. E aí eu já vi algumas pessoas utilizando um secador de cabelo para esquentar o adesivo e fazer que ele fique mais flexível e não fique com aqueles vincos, com aquelas bolinhas. Eu acho bem interessante. Nunca tive a oportunidade de usar essas duas técnicas. Normalmente eu pego o adesivo e já corto, né, exatamente na proporção que vai ser ali naquele espaço que eu vou adesivar, e já aplico diretamente. Mas essas duas formas, a maioria das pessoas eu escuto dizendo que fica mais fácil para fazer essa adesivagem. E aí, dentro dessa mesma técnica, é utilizar tecido, né? E tecido é muito interessante, porque o tecido, por exemplo, dentro de um gaveteiro, por exemplo, você pode utilizar as duas técnicas, pintar por fora e colocar o adesivo ou o tecido por dentro, o tecido de chita, bem estampado, bem colorido. Eu tenho até acho que eu tenho algumas imagens de um gaveteirozinho que eu fiz há um tempo atrás, e também eu coloquei toda uma estamparia por dentro, né, misturando com azul meio turquesa lá que eu pintei ao redor. E aí uma dica dessa questão de gaveteiro é no momento que você for fazer essa pintura em gaveteiros ou então em cômodas, você não deve pintar nas laterais das cômodas, né, porque ela vai ficar mais difícil de você abrir e fechar, não vai ficar tão flexível, né? E aí, dentro dessa questão de você você aplicar tecido, você pode, também é muito versátil o tecido, né? Para aplicar o tecido, normalmente você vai utilizar a cola branca, né? De preferência, não cola escolar branca, é cola de marceneiro branca, que é uma cola mais forte. E aí você pode fazer até uma mistura com água, né, para diluir um pouco, e aí você pode passar ali naquele móvel e aplicar o tecido. E depois que secar, na verdade uma boa dica é depois que secar esse tecido, né, ele vai ficar bem duro, né, porque ele foi todo envolvido ali na cola. Então você faz os cortes e faz os acabamentos. É isso. Uma outra coisa sobre essa questão das estampas, né, dos tecidos estampados, né, inclusive utilizar em mais de uma superfície como na parede. Eu utilizei na casa da minha avó há um tempo atrás. Ela tinha lá uma parede que era meio irregular, né, não tinha aquele acabamento fino, e eu adesivei do chão, do piso ao teto, inteiramente ali com aquele tecido de chita, e aí ficou bem colorido ali aquela área de serviço dela.
E ficou bem interessante. E outra coisa que eu não esperava é que ele é muito durável. Inclusive dá pra você limpar com um pano molhado com o passar do tempo, assim, né? Você vai ficando ali muito tempo, mas ele adere tão bem na parede que ela depois pode até passar um pano molhado que ele limpa. E a quarta técnica que eu queria falar pra vocês aqui é a pátina, né? E aí esse efeito pátina, né, esse efeito dessa pintura meio envelhecida, que deixa o móvel com aspecto meio envelhecido, é bem interessante e é muito usado há muito tempo, porque ele traz esse estilo meio boho, esse estilo meio de fazenda, e é bem interessante. Então como é que você vai fazer esse tipo de técnica? Você vai dar uma primeira pintura ali, uma primeira camada, uma primeira demão de pintura naquele móvel. E depois que você espera secar, mas não secar completamente, você pega uma lixa fina e faz dá alguma lixadinha ali em pequenas áreas, assim. E aí vai dar aquele aspecto ali meio envelhecido, mas é tudo proposital, né? A ideia daquele estilo mesmo ser daquele jeito, né? Então também é bem interessante, é outra técnica que você pode dar uma transformada aí naqueles móveis, principalmente quando a gente tem aqueles móveis muito escuros, numa madeira muito escura que deixa muito fechado ali o ambiente, você pode utilizar essa técnica. Então é isso, pessoal, essas são as 4 técnicas que eu queria trazer para vocês para mostrar que é possível fazer transformações maravilhosas em móveis que a gente às vezes tem ali na nossa casa, que a gente pensa até em se desfazer porque está muito antigo, mas que a gente pode fazer algumas modificações ali que ela vai incorporar, que aquele móvel vai incorporar muito melhor no nosso espaço e ele vai ganhar uma sobrevida aí, né? Ele vai ganhar uma nova cara ali para aquele ambiente. E às vezes é aquele móvel que a gente tem um valor afetivo que a gente quer manter, mas que ele não tá fazendo muito sentido pra gente naquele momento, mas que a gente dando essa repaginada aí, ele vai fazer total sentido, né? Ele vai combinar, vai ficar modernizado. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, gostam de vídeos como esse, explicando, mostrando um pouco do que dá para fazer, com algumas dicas de como decorar a sua casa, de como transformar alguns móveis, então não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo sempre quando tiver um vídeo como esse. Então é isso, gente, tchau!